Olá, pessoal, como é que vocês estão? Vamos então fazer o nosso bloquinho, nosso sailboat, ou veleiro, ou barco à vela, ou barquinho simplesmente. É, a gente está fazendo porque eu mostrei quando a gente estava fazendo esse quilt aqui, que aliás as aulas estão no card, tá? Vou deixar lá para quem não viu. E quando a gente estava fazendo, eu mostrei a minha colcha sampler, que é uma colcha que a gente faz para aprender as técnicas e para aprender como calcular o tamanho do bloco. Então, quando eu mostrei a coxa, você está mostrando, Bruno? Quando eu mostrei a coxa, eu falei que a gente coloca sempre alguns blocos a mais, porque alguém pode fazer, querer fazer, não gostar de colocar a casinha, por exemplo, por ser uma coisa mais masculina, então eu coloco também blocos alternativos. É um meu curso Patchwork Quilting à base de tudo, então se você não conhece, vai lá no tchelili.com.br para você ver como é que você faz essa coxa linda que o Bruno estava mostrando e aí ao mesmo tempo aprendendo a calcular. Vocês veem como é importante a gente saber calcular? Porque eu consigo olhar um bloco, fazer o desenho dele e calcular cada parte, como é que eu corto, com quanto eu corto, para esse bloco ficar do tamanho que eu quero. E mesmo receitas que já tem em livros, revistas, ou que estejam em polegadas em inglês, por exemplo, a gente consegue fazer o nosso próprio projeto do tamanho que a gente quer. Então, quando eu estava fazendo esta colcha, que eu amei, né, de inspiração marinha, né, uma coisa muito linda, a modéstia que me parta, mas quando eu tava fazendo a colcha, eu fiz essa almofada aqui com uma técnica que é de um outro curso, inclusive, e eu falei que legal, vamos complementar, né? Então vamos fazer também uma almofada com barquinho, porque muita gente pediu, viu? Quando eu falei de barquinho, eu acho que teve até uma aula que você falou, Bruno. Olha aí o barquinho. E acho que você falou sim, porque a gente mostrou um pedaço de uma aula. E muita gente me escreveu, Tia Lili queria tanto fazer aquele barquinho, então eu nem sei se ele é igual ao da colcha lá, o que a gente dá lá, mas ele é de tamanho diferente. Lá na colcha são todos com 30 por 30 e aqui ele tá menor, ele está com 24 por 24 centímetros, tá? Muito facinho de fazer, super gostoso. E vamos começar então, Bruno? Eu vou falar a receitinha, ou seja, eu vou falar a medida de corte de cada um que tá aqui, tá? Vocês podem substituir, eu usei alguns tecidos da colcha, porque vai tudo complementar, mas dá para substituir. Esse vermelhinho aqui, poá, nós vamos precisar de um quadrado de 9 por 9 centímetros, tá? O azul, que aqui nesse caso é de estrelinha, também 9 por 9 centímetros, um quadrado de cada um. Vamos precisar de 2 quadrados de 9 por 9 centímetros do tecidinho neutrinho, que no meu caso aqui eu escolhi um floralzinho, tá? Mas de fundo creminho para ele ficar mais neutro, né, em relação a esses aqui. Então, 2 de 9 por 9 do neutrinho, um de 9 por 9 do azul, um de 9 por 9 do vermelho. Aqui a gente vai precisar para o barquinho de uma faixa, deixa eu olhar aqui, 8 por 29 centímetros, tá? Uma faixa da mesma medida, ou seja, 8 por 29 centímetros, de um tecido qualquer. Por acaso eu tenho esse aqui, que é um chevron, e ele combina bastante porque simula ondas, né? Então, até isso a gente fala também lá no curso, como é que a gente escolhe os tecidos, que é uma coisa bem especial. Além disso, a gente vai precisar de mais 2 quadrados de 8 por 8 centímetros do neutrinho e mais 2 retângulos de 8 por 15 centímetros também do neutrinho, tá? Vou deixar essas medidas na descrição do vídeo, então não se preocupem que depois dá para anotar tudo direitinho. Como eu já montei o topo da almofada, olhem só, eu coloquei faixinhas ao redor de 4 centímetros e meio, cortadas com 4,5. Eu escolhi aqui um tecido de listras vermelhinho, e essa que é uma borda estreita, e essa borda mais larga, ela tá cortada com 7 centímetros de largura. Isso é para uma almofada padrão, tá? O topo de uma almofada padrão de 45 por 45 centímetros, tá? Vamos ver como é que a gente faz, então? Deixa eu tirar o meu bloquinho daqui.
Olhem só, os quadradinhos de 9 por 9 centímetros, nós vamos simplesmente colocar direito com direito, um do neutrinho com um azul e o outro do neutrinho, que são dois, com o vermelho, tá? Direito com direito, eu fiz um traço, olha, de ângulo a ângulo e uma costura em cada lateral, tá? Essa costura tem margem de meio centímetro, então, meio centímetro de margem para um lado, meio centímetro de margem para o outro. E aí, se você tiver a minha réguinha, que é a régua quadrada que a gente chama, ela tem umas linhas aqui na diagonal que serve para a gente refilar o bloco. E não é só refilar, ele refila e já deixa o bloco com a medida. Eu vou virar ao contrário, Bruno. Já deixa o bloco com a medida adequada, né? A medida certinha e também no esquadro, tá? Eu vou pôr um pouquinho mais para baixo aqui só para eu ver, só para eu localizar bem direitinho, senão eu não vou enxergar porque desse lado aqui a linha tá bem certinha. Eu coloquei a linha, como eu cortei esse quadrado com 9, deixa eu tirar aqui de novo, e eu gastei 1 centímetro aqui no meio, eu espero que agora ele fique com 8 por 8. É óbvio que o quadradinho vai ficar aqui, olha. Uma vez que eu juntei os dois, quando eu abro, forma um quadradinho, tá? Então, vou colocar desse lado aqui mesmo para ficar visível, olhem só. A linha onde marca 8 centímetros aqui na minha reguinha, nesses círculozinhos aqui, tem a marcação. Ela corresponde à medida que vai ficar. Então, a linha de 8 centímetros, eu estou colocando exatamente em cima da linha de costura. Por mais que a gente costure bem certinho, esse lado aqui acho que já tinha até refilado. Sempre sobra um pouquinho, sempre dá uma entortadinha, então eu preciso fazer isso para deixar mais adequado. Se você não tiver a reguinha, você vai costurar do jeito que você montou. Mas vocês sabem, né? Quem faz patchwork sabe, sempre fica uma pontinha diferente, uma pontinha bem certinha, meio entortadinha, meio desencontradinha, a gente sofre um pouquinho mais, então a régua, ela ajuda nessa hora, deixando tudo no esquadro bem certinho e já no tamanho certo, tá? Depois que a gente faz isso, a gente pode então cortar, e eu posso cortar com o cortador mesmo ou usando uma tesoura, e aí eu vou cortar em cima da linha que eu fiz, do traço que eu fiz a lápis, tá? Faço um corte aqui, vou lá para minha tábua de passar, coloco o azul virado para cima ou o escuro virado para cima, preferencialmente, mas essa primeira geralmente a gente faz assim. Como eu quero que a margem de costura fique direcionada para o escuro, eu deixo ele para cima, simplesmente abro e passo a ferro, tá? E aí, já tá pronto o meu quadradinho de triângulo perfeito, que é este aqui, olhem só. Eu já fiz isso com o vermelho, eu vou cortar a pontinha, olha. Quando a gente dobra, fica uma pontinha sobrando aqui. Dá pra ver, Bruno? Dá? Fica uma pontinha sobrando. Então, eu sempre corto, que é para facilitar o meu trabalho, tá? Ele não vai me atrapalhar na hora da junção dos bloquinhos, dos petzinhos, e o trabalho vai ficar muito mais limpo, tá? Vou deixar isso tudo aqui do lado e vou trazer para cá, então, o meu bloquinho, que está já quase pronto, né? Só falta agora juntar. Eu já cortei e já havia feito a mesma coisa com o vermelho, e agora é só juntar. Esse bloquinho é um pouco diferente dos bloquinhos que a gente mostra normalmente, porque eu tenho um esquema de montagem diferente. Ah, e mais um detalhe, aqui vocês estão vendo que já tá pronto, né? O que eu fiz para chegar nesse resultado? Eu coloquei o quadradinho de 8 por 8 bem certinho aqui na extremidade dessa faixa que mede 8 por 29 centímetros, tá? E aí, eu falei que o bloco media 24, é mentira, gente, ele mede 28, tá? Eu me enganei, me desculpem. E aí, olhem só, tá aqui
uma costurinha exatamente em cima da linha de ângulo a ângulo. Eu fiz um traço de ângulo a ângulo, uma costura bem em cima desse traço. Só que, a exemplo daquele, eu vou cortar, mas neste caso, eu vou desprezar esta parte aqui. Vou usar só isso. Mas eu não preciso, eu vou desprezar em relação ao bloco, mas eu não preciso jogar isso fora. Então, eu faço um traço a 1 centímetro de distância e venho aqui e corto também no meio, né? Posso até fazer duas linhas, uma meio centímetro e uma 1 centímetro, ou cortar com a régua, porque daí eu tenho o meu detalhe aqui, né? Que forma, que dá o formato ao barco, prontinho. E eu tenho também uma sobrinha aqui que depois eu posso utilizar em outros trabalhos, ou até mesmo poderia utilizar dentro do projeto que eu vou fazer. Por exemplo, se eu vou fazer uma colcha e usar e fazer vários blocos, vão me sobrar muitos quadradinhos desses e eu posso usar como borda depois. Então, é importante não desperdiçar, tá? Faço isso do outro lado, tomando cuidado que eles fiquem não paralelos, tá? Eles precisam ficar um numa direção, o outro na outra, que é para formar o barquinho, tá? E aí, coloco tudo aqui, então chegou a hora de montar. Como é que a gente faz? Eu vou inicialmente costurar essas partes aqui. Vou deixar todo o restinho separado e vou costurar aqui primeiro. Então, eu uno esse com esse com esse. Venho pra cá, abro, eles já vão estar costurados, eu costuro um ao outro. Então, formei duas carreirinhas, vou costurar as duas carreiras entre si. Terminei, costuro o meu retângulo um de um lado e o outro do outro, tá? Aqui fica maiorzinho mesmo, porque ainda não tem costura aqui no meio, né? Depois que juntar, ele fica o tamanho bem certinho. Esta parte já está montada, eu vou costurar aqui, também aqui, olha, depois que costurar, fica a medida certinha. E por último, esta parte aqui, está pronto o meu barquinho, tá? Quando terminar o barquinho, passa ferro, tudo direitinho, costurei as duas faixinhas, uma em cada lateral, refilei e costurei uma faixinha em cima e outra embaixo. Repeti a mesma coisa com a faixa mais larga e tá pronto o meu topo de barquinho da almofada. Vou mostrar a almofada de novo? Vou mostrar. Então, olhem só, aí já tá prontinho, tudo montadinho, tudo certinho, tá? Gostaram, gente? Vocês gostaram aqui? Quem assistiu às aulas se encantou. Todo mundo me escreveu e tem muita gente ainda fazendo esta colcha, porque ela realmente é especial. Esse bloco é um bloco que se chama cadeia irlandesa. Na verdade, ele é um nine pet, mas é uma cadeia irlandesa, é o trabalho que fica por conta dessa junção. E sabe o que é mais legal? No curso, quando a gente faz os blocos, além da gente aprender como monta, como corta, como manuseia o tecido, por que eu tô cortando com aquela medida, de início você vai vendo por que você está cortando com aquela medida, aos poucos você vai assimilando e vai conseguindo entender não só o cálculo, mas por que fazer daquela forma. Porque tem uma diferença, né? A gente tem margens de costura, então a gente vai vendo como faz, vai vendo como faz as outras técnicas, porque a gente tem, por exemplo, Flying Geese, não é só For Pet, não é só Nine Pet, a gente tem Flying Geese, a gente tem outros, o QTP, que é quadradinho de triângulo perfeito, e várias outras. Você tá mostrando a coxa, Bruno? Pode mostrar. E a gente faz essa montagem toda e a gente ainda aprende o nome do bloco, a gente aprende a anatomia de um quilt, como é que se chama cada parte, para você conseguir dominar, conseguir fazer o seu próprio, fazer não só o bloco na medida que você quiser, mas montar layouts diferentes, por exemplo, e aí você tem liberdade, né? Você consegue fazer o seu próprio quilt do jeito que você quiser e no tamanho que você quiser. É bem legal, né? A colcha, gente, essa aqui, tá? Eu vou deixar ela aqui em cima.
Tá lá no tchelili.com.br, né? A coxa tá no card e o link para o curso tá no tchelili.com.br, tá? Dá uma olhadinha lá, se você não conhece ainda, vai lá dar uma olhadinha que você vai gostar. E se você não fez a coxa e não assistiu às aulas também, elas estão todas no card. São 5 aulas diferentes, né, Qual Bruno? tamanho que fica a capa? A capa é para uma almofada de 45 por 45. É uma almofada Mas no tradicional, curso, por tamanho que a gente exemplo, compra. eu não quero fazer com borda, eu quero fazer o bloco com 45, 45. Você consegue fazer do tamanho que você quiser, Pelo curso. pelo curso. Depois que você fez o curso, chega numa certa hora. Porque a ideia a pessoa não é nem fazer blocos, é adaptar as medidas. A gente até falou sobre isso hoje. A gente faz blocos para aprender porque é uma forma mais fácil. Porque se você for fazer uma coxa inteira só com um bloco, é muito demorado. A gente tem várias técnicas diferentes. Então, quando você faz esse sampler, além de aprender a fazer determinado bloco que tem um corte diferente, não é só juntar um bloco com um quadrado com outro, ele tem um jeito diferente, uma técnica diferente de montagem de um petzinho, por exemplo. Além disso, você tem que saber com quanto você vai cortar. E aí, à medida que você vai fazendo o bloco, é natural. Não é uma coisa forçada que você te obriga a fazer conta e aí você fala, não, mas eu quero costurar, eu não quero fazer conta, porque, né, às vezes a gente não tá mais afim disso, né? Deixa a conta para quem vai na escola, que tem que fazer prova. A gente quer se divertir, então é de uma forma bem natural, bem compassada. Você faz um bloco, aprende sobre ele, as medidas são mencionadas. No segundo bloco, você já recebe uma explicação do porquê. No terceiro também. Depois é que as coisas vão se encaixando e quando você menos espera, você já descobriu o segredo, você já aprendeu o segredo e você consegue fazer as suas próprias medidas. Fala, Bruno. É isso? Então, gente, espero que vocês tenham gostado do nosso bloco, espero que vocês tenham gostado da colcha também, das histórias que a gente contou. Vai lá no tchalili.com.br para saber do curso e no card para saber para assistir os vídeos dessa manta linda, que é a manta do Lex, e na descrição do vídeo as medidas do bloco do barquinho, tá bom? Um beijinho, gente, fiquem com Deus, até a próxima.